O Rio vem sendo nos últimos tempos, vem vendo nos últimos tempos a repetição de crimes cometidos por pessoas com extensas fichas na polícia. É roubo de cabo, furto, até assassinato praticado por criminosos que tinham acabado de sair da prisão. O RJ2 foi tentar entender por que bandidos que são presos em flagrante, com imagens que comprovam o crime, logo voltam às ruas. O RJ2 foi ouvir especialistas para entender onde está esse gargalo que estimula a impunidade. A reportagem é da Adriana Cruz e da Gabriela Moreira. Ninguém fica preso hoje no Brasil por crimes em que as penas sejam menores que 4 anos. Que crimes são esses? Um exemplo muito comum é o furto, né? O furto simples, do artigo 155 caput, é um crime cuja pena não ultrapassa 4 anos. Não sendo uma hipótese, portanto, de reincidência dolosa, esse juiz, na audiência de custódia, muito provavelmente terá de conceder a liberdade provisória, já que a conversão em prisão preventiva não é possível, dado o limite da pena. Também são crimes que não prevêem prisão a lesão corporal leve e o porte ilegal de armas, por exemplo. Condutas criminosas que são vistas no cotidiano do Rio, com uma frequência que impressiona. Em novembro, um turista de Mato Grosso do Sul foi morto a facadas na areia da praia de Copacabana. Um dos suspeitos tinha histórico de detenções por furto. Nas vésperas do crime, ele tinha sido preso por furto de barras de chocolate numa loja de departamentos, mas foi solto 12 horas antes do assassinato. No currículo criminal dele, também havia investigações por crimes que prevêem prisão, como roubo e outro homicídio. Ontem, a gente mostrou aqui no RJ2 criminosos que haviam furtado a tubulação de gás de um condomínio na Tijuca no dia anterior, voltando ao mesmo local para cometer um novo furto. Também ontem, mostramos uma dupla que foi flagrada furtando um consultório em Copacabana. Eles exibiam uma tranquilidade de quem já fez isso muitas vezes. A documentação sobre a mesa do delegado não representa nem 1/3 dos registros dos dois. Uma pergunta que se faz é quanto à reincidência da prática criminosa. O fato de a mesma pessoa ser presa em flagrante cometendo o mesmo crime muda a avaliação da justiça? Reincidência é a prática de um novo crime depois de passado em julgada uma sentença condenatória. Portanto, muitas vezes a pessoa tem passagens e mais passagens, mas isso não se converteu em uma condenação criminal, ou mesmo que haja uma condenação, ainda não houve trânsito em julgado. E, por isso, essa sentença não produz o efeito da reincidência. Inclusive, meras passagens pela polícia, segundo o entendimento dos tribunais, sequer podem ser utilizadas para agravar a pena. O que torna uma pessoa reincidente é a prática de um crime posterior ao trânsito em julgado, ou seja, a ausência de qualquer recurso cabível de uma sentença condenatória criminal. O professor de Direito Penal explica também por que a folha criminal, que muitos chamam de passagem pela polícia, não interfere na hora de decidir soltar esses bandidos. A pessoa tem que ser presa em flagrante, depois processada, depois condenada, e quando não couber mais nenhum recurso, aí sim, se depois disso a pessoa praticar um novo crime, a gente pode falar que essa sentença produziu um efeito de reincidência. Agora, mesmo assim, também é importante esclarecer que essa sentença anterior, capaz de produzir reincidência, ela também tem um prazo para acontecer, de 5 anos. Então, não é sempre também que uma sentença condenatória produz esse efeito de tornar a pessoa reincidente. Só há um caso em que o criminoso pode ser mantido preso, mesmo cometendo esses crimes considerados de menor gravidade. Quando a justiça entende que a reincidência de flagrantes é uma ameaça à garantia da ordem pública. Mas para que essa possibilidade seja aplicada, é necessária uma avaliação pessoal do juiz, que precisa estar muito bem fundamentada para que a prisão não seja revogada. A garantia da ordem pública é quando existe aquele risco que a pessoa está colocando em risco a ordem pública, ou seja, ela está
reiteradamente praticando crime. Ainda que a gente não tenha uma condenação definitiva entre cada crime, você nota que a pessoa foi presa essa semana, foi presa daqui a um mês de novo, praticando às vezes o mesmo crime, às vezes do mesmo jeito. É uma avaliação pessoal do magistrado, porque ele precisa enquadrar a prisão preventiva em alguns dos requisitos legais. Uma frase muito repetida pelas polícias e pela sociedade em geral é: a polícia prende e a justiça solta. Como resolver essa sensação de insegurança? Muitos falam em mudar a lei.